Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou tratar a questão de remoção de item em lista encadeada e eu vou utilizar quase todas as ideias do vídeo de inserção em lista encadeada. Então, se você não assistiu esse vídeo, é muito importante assistir, porque lá eu vou falar várias coisas que eu não vou repetir nesse vídeo, tá? Então, esse vídeo aqui eu vou tentar fazer ele autocontido, mas para ele não ficar longo demais, eu vou aproveitar código, principalmente da questão de inserção, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu queira remover os itens da minha lista encadeada. Então eu queira remover o 17, o 18 e o 32. Então, eu tenho três casos. Eu tenho o caso onde eu vou remover o último item da lista. Eu tenho o caso onde eu vou remover um item no meio da lista, em qualquer posição, né, desde que ele não seja o último nem o primeiro, e a remoção do primeiro item da lista. Então vamos ver como que isso funciona. Vamos começar aqui com o 17. O que eu tenho que fazer para poder remover o 17? Eu começo do início da lista, que é o 32, e vou para o 15, vou para o 18, vou para o 10, vou para o 20, para poder remover o 17. Então, se esse aqui é o item da posição 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, então eu vou até a posição 4 para remover o item 5. Então eu vou até a posição n-1 para poder remover o item da posição n. E vamos lá. Se eu cheguei aqui no item da posição 4 e quero remover o item da posição 5, que no caso é o último, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quarto aqui, né, que é o item 20, apontar para nulo. Então, é como se eu chegasse nesse item 20, então ele está aqui, item 20, olha quem que é o próximo dele. O próximo dele é o 17. Basta que eu remova esse link aqui, ó. Se eu fizer isso, então vamos apagar aqui, só para a gente pegar a ideia. Se eu apagar esse item, vou colocar aqui nulo. Pronto, removi. Então, se eu começar da minha lista, não tem jeito mais de eu chegar no item 17, porque agora a única referência que eu tenho a esse item 17 aqui é essa variável item lista 4, tá? A questão do encapsulamento do item lista eu vou tratar mais para frente, mas por enquanto eu tenho lista e eu tenho item de lista. Então eu insiro um item da lista que foi criado previamente. Então a única referência que eu tenho para o item 17 é o item lista 4. Mas a partir da lista em si, então se eu começar dessa lista aqui, eu vou caminhando nela, olha. Então, eu chego aqui no 32, do 32 eu vou para o 15, do 15 para o 18, do 18 para o 10, do 10 para o 20, mas do 20 eu não consigo chegar ao 17. Então, se eu chegar no item aqui, ó, e simplesmente falar que ele aponta para nulo, eu já tirei da lista o 17. Tá? Então, ele saiu da lista, mesmo o item estando na memória, tá? Mas da lista em si ele foi removido. Agora vamos imaginar que eu queira remover o 18. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar até o 15 e fazer o 15 apontar não mais para o 18, fazer ele apontar
para quem o 18 aponta. Então, é fazer o 15 e apontar para o 10. Então, eu tenho que caminhar até o 15, que se eu vou remover o 18, que é o da posição 2, né? Então, posição 0, posição 1, posição 2, eu vou andar até a posição 1, que é a posição n-1, que eu quero remover o da posição 2, e vou fazer ele apontar para quem o item da posição n apontava. Então, vamos lá. Vou caminhar até chegar no 15. Então, eu venho aqui, cheguei no 32, do 32 para o 15, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o 15 apontar para quem o 18 apontava. Então, esse link aqui não é mais esse. E quem que o 18 apontava? O 18 apontava para o 10. Então, eu vou fazer o 15 apontar para o 10. Observe que o item 18, ele continua apontando para cá, tá? Porque ele existe lá na memória. Eu não mexi no item 18. Mas do ponto de vista da lista, o 18 não existe mais, tá? Do ponto de vista da lista. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Eu sigo 32, 32, 15 do 15 para o 10, do 10 para o 20 e do 20 para nenhum. Então, do ponto de vista da lista, o item 18 não existe mais, mesmo que ele ainda exista na memória e mesmo que ele aponte para o item 10, tá? Então, a questão de encapsular esse item lista é outro assunto. Por enquanto, eu estou só tratando o caso de o item pertencer ou não à lista. Então, eu removi o 18 da lista, mesmo ele continuando na memória, tá? Então, a questão de alocação e desalocação de memória para poder armazenar o item, eu não estou tratando aqui. Agora, vamos aqui para o caso que eu tenho que remover o 32. O 32 é o da posição 0. Então, não existe um menos 1. Não tem uma posição n-1 aqui, né? Porque a posição 0 seria a posição n e a posição n-1 seria menos 1, mas não tem essa posição. Então, o caso de eu remover o item do início da lista tem que ser tratado de forma especial. Então, como que eu faço? Eu vou seguir a mesma ideia dos outros que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer ele apontar para quem o 32 apontava. Então, eu vou fazer o meu início, o meu primeiro item da lista, apontar para quem o antigo primeiro item da lista apontava. Então, olha só. Primeiro. O primeiro não está apontando. Isso daqui eu tenho que trocar também, tá? É do anterior. Só para poder ficar tudo certinho. Deixa eu colocar aqui. Que o próximo é 40, 1, 1, 2, 3. Né? Que ele está apontando para o 10 aqui. Só para poder ficar ok. Agora, voltando aqui. Eu tenho que fazer o meu primeiro apontar para quem o antigo primeiro apontava. Então, se o antigo primeiro, vamos seguir o link aqui, ó. Se o antigo primeiro apontava para o 15, para eu poder remover o 32, eu tenho que fazer o primeiro apontar para quem o 32 apontava. Então, esse link aqui, que ia até o 32, ele não existe mais. E agora ele aponta para quem o 32 apontava. Então, se o 32 apontava para o 15, ele aponta para o 15. O 32 continua existindo na memória, não tem nenhum problema, porque não é isso que a gente está tratando aqui, eu já falei algumas vezes.
Ele continua na memória, mas do ponto de vista da lista, eu não consigo mais chegar no 32. Então, vamos lá. Quem que é o primeiro agora? O meu primeiro agora é o... Meu primeiro agora é o 15. Do 15 eu vou para o 10 e do 10 eu vou para o 20 e do 20 para nenhum. Então a minha lista agora tem 3 itens, tá? 15, 10 e 20. O 17, 18 e 32 continuam na memória, eu não estou tratando isso. Eu tenho referência para eles, mas do ponto de vista da minha lista, eu não consigo chegar mais. Tá? Então é assim que eu faço a remoção. Se eu for remover o primeiro item da lista, eu faço que o meu primeiro agora aponta para quem o primeiro apontava. Tá? E se eu vou remover não o primeiro, eu vou andar até o n-1 e vou remover ele, o item n, como? Fazendo o n-1 apontar para quem o n apontava. Então vamos dar uma olhada nesse código aqui, que é o código de inserir na enésima posição. Olha só, ele já faz quase tudo que a gente quer. Ele trata o caso do início da lista e ele já sabe andar até a posição n-1. Anda até a posição n-1. Então eu vou aproveitar esse código aqui inteiro. Vou pegar ele aqui. E ele vai ser remove enésima posição. Eu não preciso do novo item, eu só preciso saber a posição. Então, olha só o que eu tenho que fazer. Se for a posição 0, eu vou tratar diferente. Então, eu vou fazer o meu lista primeiro apontar para quem? Para quem o antigo lista primeiro apontava. Tá? Então, o que eu vou fazer? O meu novo primeiro agora é quem o antigo primeiro, então esse aqui é o antigo primeiro, apontava. Então tá aqui o caso diferente. Tá? Tem uma coisa importante para a gente ver daqui a pouco, mas por enquanto vamos dizer que tá ok. Tá? E agora até a posição n-1. O que eu vou fazer? Vou começar do início da lista, vou andar até a posição n-1 do mesmo jeito e vou fazer o quê? Eu vou fazer que o item que eu estou no momento, ele vai apontar para quem? Para quem estava aqui no meio do caminho. Então, olha só, esse daqui é o n-1, n-1 próximo é o n, então o meu próximo do n-1 é quem o n apontava. Então, esse aqui é o n apontava para quem? Tá aqui. Eu vou gravar agora e vou diminuir os itens da lista. Então, eu tinha um remove enésima posição, aqui que precisa ser exportado para que eu possa usá-lo. Então, vamos começar a remover os itens aqui. Remove enésima posição e eu vou começar removendo o 17, que era o último. E ele ficava na quinta posição, né, na posição 5, que é a sexta posição. Vamos imprimir a lista só para a gente dar uma olhada nela. Então eu tenho aqui a minha lista com 6 itens, 32, 15, 18, 10, 20 e 17. Vamos remover
o item 17, que é o que está na posição 5, não é o primeiro. Vou andar até eu chegar no 20. Então, vamos lá. Removi, diminuí o número de itens. Vamos imprimir a lista. Minha lista agora tem 5 itens. E o 17 não está mais na lista. Aqui, ó. Vou fazer agora a mesma coisa para remover o 18. O 18, ele ficava aqui. Então, ele era da posição 2. Dá uma olhada. Então, aqui, 32, 15, 18, 10, 20, 17. Não tenho mais o 17. Não tenho mais o 18. E agora eu vou remover o 32, que é o da posição 0. Então vamos dar uma olhada, 4 itens. Pronto, agora o meu início da lista não é mais o 32, é o 15. 3 elementos da lista. Então eu vou começar a remover agora do início, só para a gente ver o que acontece. Então vou remover o 15, remover o 10 e vou remover o 20. O 15, o 10, o 20. Então vamos lá. Agora eu vou remover o 10. E agora eu vou remover o 20. Beleza. E se eu tentar remover mais um? Então vou colocar aqui, ó. Aqui a lista está vazia. Pronto, cheguei. Lista vazia. O que será que vai acontecer aqui agora? Posição 0. Lista primeiro. Vamos dar uma olhada aqui em que é o lista primeiro. Lista primeiro é nulo. Então, se lista primeiro é nulo, significa que isso aqui é nulo. Se isso daqui é nulo, não tem esse próximo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Vai dar um erro de acesso, porque eu não posso acessar essa posição aqui. Posição endereço 0 de memória, não tem esse campo próximo. Olha lá, uma violação, porque eu não posso ler desse lugar. Tá? Esse ponteiro aqui, esse apontador, é nulo. Então, eu tenho que fazer esse tratamento especial aqui, ó. Eu posso fazer sendo igual a nulo, que se ele for igual a nulo, eu saio sem fazer nada. Porque eu também não posso deixar ele continuar, porque senão ele decrementa o número de itens aqui. Então, se a lista já estiver vazia, eu simplesmente não faço nada. Tá? Tem outros tratamentos para eu poder fazer aqui com relação à posição também, mas esse daqui eu acho que é mais importante nesse momento. Tá? Então, é isso daí que eu queria mostrar para vocês em C. Se eu chegar agora, lista vazia, e remover, simplesmente não acontece nada. Tá? Se eu colocar na posição -1, é claro que vai também posição -1. Se eu colocar aqui,
para remover da posição 1, vai dar problema também. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Que eu estou tentando remover de uma posição que não existe. Que é o mesmo caso aqui, né? Mas tratado de forma diferente. Então, o atual é o primeiro, a posição que eu quero chegar é a posição 0, posição 1. Então, eu passo aqui. Qual que é o atual? O atual é nulo, então ele não tem isso aqui, ó. Então ele também vai dar erro aqui, tá? Mas aqui tem a ver com eu remover de uma posição que não existe. É a mesma ideia aqui, eu posso fazer esse tratamento aqui especial também, que é o caso de eu chegar. Só que aí seria interessante eu olhar o número de itens da lista, não o caso de ele ser nulo. Tá? Porque se eu tentar remover numa posição que é maior do que o número de itens que eu tenho na minha lista, então de cara eu já não posso fazer, tá? Então como que eu resolvo isso aqui? De maneira que eu trato aqui e aqui ao mesmo tempo. Eu vou fazer verifico Então, olha só. Se eu tiver elemento suficiente para poder tratar essa posição aqui de maneira adequada, eu não preciso do restante do tratamento. Então, se a minha lista, se o número de itens que eu tiver for maior do que a posição, tá ok. Certo? Porque vamos supor que eu tenha um item e quero remover da posição 0, eu posso. Mas se eu tiver um item e quiser remover da posição 1, eu já não posso. Se eu tiver 0 itens, eu não posso remover de nenhuma posição, a menos que a posição seja negativa aqui tudo, mas não é o caso, tá? Então eu vou fazer esse teste aqui agora. Verifico se eu tenho o número de elementos suficientes. Então, se não tiver, eu simplesmente saio, tá? O certo seria levantar uma exceção, devolver um código de erro, qualquer coisa do tipo, quando eu tenho algo mais avançado. Então eu vou tirar esse teste daqui e vamos ver se continua tudo ok. Voltar para o nosso main. Vou tentar remover tanto a posição 0 quanto a posição 1. Então aqui minha lista já está vazia. Tá. Peraí, o que aconteceu? Eu errei alguma coisa aqui. Ah, é o contrário, né? Esse teste aqui é que deixa passar, que eu posso remover. E eu fiz ele aqui falando que eu não posso. Então, é se a minha posição é maior que o número de itens. Agora vamos lá. Pronto, lista vazia. Vamos fazer um teste. Minha posição é 0, só que eu tenho 0 itens na lista. O que é? Maior ou igual? Porque como eu inverti aqui, ó, se esse daqui é maior do que esse, então para o teste ser equivalente eu tenho que colocar esse aqui, né, invertendo a posição, maior ou igual. Posição maior ou igual.
Essas coisas eu tenho que fazer com bastante atenção e testar, porque um vacilo, uma falta de uma comparação, alguma coisa começa a dar problema. Então vamos lá, minha posição agora é 0, o meu número de itens é 0, isso aqui é verdadeiro, não pode. Beleza. Minha lista continua vazia, agora vamos lá. Minha posição agora é 1, não pode. Minha lista continua vazia. Beleza. Então agora, aparentemente tudo ok. Né? Vou pegar essa mesma ideia aqui e vou aplicar ela em C# e ela em Java, porque é a mesma coisa, tá? O algoritmo em si é a mesma coisa, que foi o que eu expliquei aqui, e a gente acabou de implementar usando o código da inserção. Então, o que eu fiz aqui de especial? Tratei o caso de eu tentar remover algum item de uma posição que não pode e eu efetivamente não estou inserindo nada, então eu não tenho um novo item. Tá? Então, eu simplesmente faço ele apontar para onde eu apontava. Tá? Onde o item que eu estou removendo apontava. Então, é isso que eu fiz aqui e é isso que eu fiz aqui. Essa daqui é a parte de andar até a posição n-1 e essa a parte que remove o item da lista. Essa é a parte que remove o item da lista. Então, vamos aproveitar isso tudo aqui. Vamos fazer na minha lista um remove enésima posição. Eu não tenho um novo item, só tenho a posição. Aqui eu vou fazer o teste do item, igualzinho tá aqui, ó. Só que a minha lista agora é bis. Opa. Eu não tenho isso aqui, que foi o que eu removi, e o meu primeiro agora aponta para quem? Para onde o primeiro apontava. Então, vamos dar uma olhada aqui no código. Ó. A minha lista, que é o bis, primeiro, aponta para quem? Para onde o primeiro apontava. Então, onde o primeiro apontava. Isso aqui é a parte de andar, tá tudo igual. Isso daqui sai, porque eu não estou inserindo ninguém. E o meu atual próximo que é a mesma coisa daqui, ó. Atual próximo é igual a atual próximo próximo. E diminuo o tanto de itens da lista. Vou fazer o mesmo teste que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Minha lista, ponto remove. Primeiro eu removi da 5ª posição. Depois, a posição 2. Depois, a posição 0. Depois, eu removi da posição 0 3 vezes para poder limpar a lista. Então, nesse ponto, a lista está vazia. E vou tentar remover o 0 e 1. Só replicando o teste. Então, vou dar uma olhada na minha lista aqui. 32, 15, 18, 10, 20 e 17.
vou remover o 17. Removido. Agora eu vou remover o 18. Removido. Agora eu vou remover o 32. Removido. Agora eu vou remover o 15. Vou remover o 10. Vou remover o 20. Lista vazia. E vou tentar remover alguma coisa aqui. Beleza. Ok. Maravilha. Funcionando. Vou fazer agora a mesma coisa aqui com Java. Pegar o meu código aqui de insere na enésima posição. Ele vai ser remove enésima posição. Não tem um novo item. Aquele teste inicial que eu fiz para saber se eu tenho tanto de elemento que deveria. Mesma coisa. Aqui eu não tenho isso. E aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que esse primeiro aqui... Opa! Quem era o primeiro dele? Get próximo. Porque eu não tenho a propriedade de próximo igual eu tenho aqui em C#. Então eu uso get próximo. E agora aqui, ó, o meu set próximo, porque eu não tenho a propriedade, é quem? Atual.getPróximo.getPróximo. Get próximo, get próximo. Vamos fazer o teste. Aqui o código vai ser idêntico. E vamos lá. Aqui, se não me engano, é F8 o atalho. Deixa eu ver. F8, isso. Então, vou dar uma olhada na minha lista aqui. 32, 15, 18, 10, 20 e 17. Sumiu 17. Sumiu 18. Sumiu 32. Sumiu 15. O 10. O 20. Opa, faltou uma coisa ali, né? Tá só incrementando o número de itens aqui, ó. Eu esqueci de modificar aqui, ó. É menos, menos. No outro eu fiz certo? Fiz. Então vamos lá de novo. Foi embora 17, 18, 32, 15, 10, 20. Beleza. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu mostrei para vocês a questão da remoção, que se for o primeiro item da lista, eu faço o primeiro apontar para onde o primeiro apontava, e se for qualquer outro elemento da lista que não o primeiro, eu vou até a posição anterior e falo para ele apontar para onde o elemento que eu quero remover apontava. Porque quando eu faço ele apontar para onde o outro apontava, eu salto ele na lista. Então, mesmo que ele continue existindo na memória, ele não existe mais na lista. Tranquilo? Então é isso, pessoal.